Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 30 de Abril, está-se a acabar o mês e temos notícias bastante interessantes sobre o nosso Benfica. Se bem que há aqui uma que me deixa um bocado triste. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 30 de Abril e no dia 30 de Abril de 1972 o Benfica jogava as meias finais da Taça de Portugal em pleno Estádio da Luz e o seu adversário era um dos eternos rivais, o Futebol Clube do Porto. E na final esperava-lhe o Sporting Clube de Portugal. A equipa do Benfica, orientada por Jimmy Hagan, com a sua grande estrela de proa, Eusébio da Silva Ferreira, aplicava um corretivo histórico ao Futebol Clube do Porto com um parcial de 6-0. Mas a grande notícia, para além do estrondoso resultado, foi que Eusébio nem precisou de marcar golo, sendo que o Benfica chegou a este fantástico resultado com um bis de Vítor Batista, um bis de Nané, um gol de Artur Jorge e ainda um gol na própria baliza de Valdemar Pacheco. Um Benfica que assombrava o mundo e que depois acabaria por ganhar a Taça de Portugal, ganhando ao eterno rival, o Sporting Clube de Portugal, por 3-2 no Jamor, mostrando uma vez mais que a hegemonia do futebol português pertencia ao clube encarnado. E agora sim, vamos então ver as nossas capas, mas não sem antes recordar que esta noite estaremos em direto a partir das 9h30 no Zona DRS, o nosso podcast em direto de Fórmula 1, onde estarei eu, o Pedro e o Rodrigo uma noite mais a falar sobre a atualidade da Fórmula 1, os rumores do paddock, falaremos também de quanto custa organizar um grande prémio de Fórmula 1 e no final faremos, como é evidente, a antevisão do grande prémio do próximo fim de semana, que vai ser o grande prémio de Miami e que promete muita emoção. Por isso já sabes, esta noite a partir das 9h30, vem acelerar connosco em direto no Zona DRS. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal amigo do Norte, o jogo. Pode ser líder sendo menos efusivo. João Mário ultrapassou Martim Fernandes e vai para o 9º jogo consecutivo a titular. Luís Gonçalves, que treinou lateral na formação, destaca a vantagem do sistema 3-4-3. Ainda aqui 6 anos depois da Youth League, onde estão os campeões. E o Valência tenta baixar o preço de Ivan Jaime. E aqui assim o Jornal do Jogo a recordar a sua efeméride, pois num ano tão complicado como tem sido este em termos desportivos para o Futebol Clube do Porto, não nos vamos enganar, é das piores épocas do Futebol Clube do Porto da última década e como tal tentam-se agarrar a qualquer coisa. Ainda aqui na Liga dos Campeões, quarteto português perto de Munique. O PSG vence o Arsenal por 1-0 em Londres, na primeira mão das meias finais. E entretanto Galeno afasta Jesus na Champions Asiática. O Al Nassr Kawasaki frontal, Ronaldo procura a 35ª final da sua carreira. E aqui então as Ligas dos Campeões a merecer o mesmo destaque no Jornal do Jogo. Por um lado tivemos a Europeia, onde o Arsenal a jogar em casa perdeu de forma algo surpreendente com o Paris Saint-Germain, mas na minha opinião, já o disse ontem à noite na rubrica do prolongamento, o Paris Saint-Germain foi uma equipa muito mais consistente, mas como é evidente também ajudou a brilhante atuação do seu guarda-redes. Já na Champions Asiática, infelizmente eu não a sigo, mas aparentemente Jesus foi eliminado e Ronaldo estará assim hoje em campo para tentar materializar a passagem à final. Ainda aqui no Sporting, Varandas com conselho disciplinar à perna. O órgão disciplinar da Federação há processo ao líder do Nino por um incumprimento do castigo de 51 dias. E afinal, parece que os maus comportados não são sempre os que vestem de vermelho. Afinal, parece que o anjinho de Alvalade também se porta mal. E agora a Federação vai castigá-lo. E imagina, devem sair uma multa aí entre os 37,50 e os 122 euros. Mais ou menos, deve andar aí nesse patamar. Enfim, vamos a ver o primeiro destaque do nosso Benfica. Mexem-se como pouco nas bolas paradas. Em Portugal e nas principais ligas europeias, ninguém concretiza mais do que as águias. E, entretanto, a viagem de Renato Sanches a Cabo Verde foi autorizada. Ora, aqui temos então duas notícias. Por um lado, as bolas paradas e a eficácia do Benfica nestas situações. E, aliás, eu já tinha falado sobre isto na análise da partida que disputamos agora este fim de semana, onde ganhámos por um contundente 6-0 e que não era assim esperado, digamos assim. Pronto, os mais auspiciosos estariam à espera de uma goleada tão expressiva, mas eu falei e refleti um pouco sobre a importância das bolas paradas. E esta uma fase crucial do campeonato vão ser muito importantes, principalmente no jogo contra o Sporting em pleno Estádio da Luz, onde já sabemos que as defesas vão ter assim um papel fundamental.
Por outro lado, a tal notícia que me deixa triste que eu falei no início, não é o Renato Sanches ter ido a Cabo Verde, pois eu não tenho qualquer dúvida que o Renato Sanches não decidiu por si só pegar num avião e abalar para Cabo Verde sem falar com o clube e sem ser devidamente autorizado. Agora eu acho que um jogador que tem tido a performance esportiva que tem tido esta temporada, muito fruto das lesões, eu não estou aqui a pôr a culpa no Renato nas lesões, mas uma coisa é certa, a fraca performance esportiva de Renato Sanches, aliada a todo o burburinho que tem sido e que levou à sua transferência de volta ao Benfica e este empréstimo que se vai materializar numa compra de alguma forma que será explicada pelo nosso líder, e vai o Renato nesta conjetura toda e publica várias fotos bastante descontraído em Cabo Verde e sinceramente eu acho que isto não fica bem. Tinha que viajar a Cabo Verde sem problema nenhum. Agora pergunto, acham de bom tom publicar as fotos de cariz quase festivo do mesmo em Cabo Verde, relaxado, passeando na praia, andando de barco, tomando banho com amigos? Meus amigos, a época desportiva continua em curso. O Benfica está numa fase crucial do campeonato e vai à final do Jamor. O Renato, que faz parte integrante deste plantel, tem tido a conjetura desportiva que tem tido e vai e publica estas fotos. Pelo menos um mínimo de bom senso. Ora, pelo menos, se calhar sou eu que sou demasiado exigente com os jogadores do Benfica. Enfim, vamos agora ver então o que é que dizem os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Belotti fica. Avançado convence e Águias querem mantê-lo. Os italianos do como disposto a vender vão tornar um negócio fácil. E o jogador também pretende continuar. Entretanto, bilhetes para o derby acima dos 4.000 euros e Renato Sanches limpa a cabeça em Cabo Verde. Sobre o Renato Sanches já não vou dizer mais nada, porque senão parece que estou a perseguir aqui o coitado do Renato. Sobre os bilhetes a 4.000 euros, esta especulação do mercado já se estaria à espera, só quem não acha que em Portugal isto acontece são as pessoas que são completamente ingênuas e vivem a par do mundo do futebol, mas numa bolha própria. Bem, é evidente, estamos a falar da Red Passes, bilhetes de parceiros, bilhetes de patrocinadores, bilhetes que já estão disponíveis para certas pessoas ou então pessoas que sabem que vão ter o bilhete de forma segura. E assim sendo, começam a usar os sites de especulação de mercado para pôr esses mesmos bilhetes à venda. Isso acontece em todos os festivais e em todos os grandes espetáculos desportivos. E como é evidente, o eterno derby de Lisboa não seria diferente. Já relativamente aqui a Belotti, o que dizer? Sinceramente, vem num empréstimo que eu acho que até não seria a minha primeira opção, já o disse várias vezes, mas não me parece que tenha sido um mau empréstimo por 1 milhão de euros e tenha apresentado algum rendimento esportivo. Salvo erro, leva 5 golos com a camisola encarnada e não me parece um mau jogador. Agora, isto tudo vai muito depender dos moldes do negócio. Quanto é que o Como quer por este avançado? Temos que ver que é um avançado que já passou a casa dos 30 anos, não está no pique da sua carreira, como é evidente pode ser alguém bastante válido e já o mostrou este ano, e como é evidente o Benfica, se conseguir assegurar o Belotti por um valor, digamos, baixo, num baixo salário, até possa entender o negócio. Agora, cometer uma loucura por um avançado já de 32 anos que não está no pico, nem vai voltar a estar no pico da sua carreira, parece-me um perfeito suicídio. Mas enfim, isso serão coisas para analisar no final da temporada. Ainda aqui Miguel Sousa Tavares escreve: o Futebol Clube do Porto não passaria deste ano com a direção de Pinto da Costa. E ainda aqui no Sporting, Kenda já é maior. A Perla faz 18 anos. Ninguém imagina o orgulho que sinto. Deixa assim o pai do mesmo numa mensagem ao jornal do Record. E entretanto, Rui Borges, invicto há quase uma volta. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, ataque de Anselmi não vale Gyökeres. Os Dragões têm 15 golos contra os 16 do Sueco e 14 Pavlidis. Isto realmente, para quem falava que o Samu também era aí a última bolacha do pacote no início da temporada, afinal o ataque do Futebol Clube do Porto não é assim tão consistente como fazia crer no início da temporada. E acho também os grandes problemas do Futebol Clube do Porto não passam só pelo ataque. E acho que é uma equipa que não tem uma identidade de jogo e que tem muitos problemas na defesa. Mas enfim, isso são problemas dos azuis e brancos. Ainda aqui no ciclismo, campeões do futuro amanhã na estrada e na Liga dos Campeões, a Armada lusa em vantagem, após o PSG ter ido ganhar a Londres por 1-0 ao Arsenal. Já na Champions Asiática, Jesus eliminado, no Al Hilal 1, Al Ahly 3. E Ronaldo tenta hoje chegar à final. E aqui continuam então os destaques para as maiores competições desportivas, quer do continente europeu, quer do continente asiático. E agora sim, vamos então ver o último destaque dos jornais desportivos e ver qual é a capa que o Jornal da Bola tem para nós hoje.
5 anos para Vagianidis, o Sporting empenhado em garantir novo lateral. É a solução para a direita, onde lutará com um lugar por Fresneda. E já sabe com o que conta em Alvalade. A negociação com o Panathinaikos será decisiva. E assim, pelo menos, este jogador já conhece bem a cor que vai representar, pois o Panathinaikos também joga de verde. Eu sinceramente não conheço muito a trajetória deste jogador. Sei que já foi veiculado também o interesse do Benfica, já se falou do Sporting, já se falou de clubes em Espanha e Itália. Vamos ver como é que esta transferência vai acabar. Se realmente vem para o Sporting ou se é mais uma daquelas para vender jornais. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, o papel de Zubizarreta em discussão. O diretor desportivo associado à época menos feliz. Já aqui ainda na Liga Canarinhos no 8º lugar, após ter ganho na casa do Casa Pia por 3-1. E numa reportagem, a história do Cif, o grande lisboeta que não quis o profissionalismo no futebol. E ainda na Liga dos Campeões, PSG vence Arsenal em Londres. E agora sim, depois de todos estes destaques, vamos ver então o derradeiro destaque do nosso Benfica. Tomás Araújo vai parar 2 meses depois da Liga. Os encarnados nunca utilizaram tantos jogadores numa só época. Eu estou curioso para ler esta reportagem sobre o Tomás Araújo. Sabem perfeitamente que eu sou contra a utilização do defesa central a lateral, ainda para mais assim limitado fisicamente, sabendo nós que tem uma lesão que pode originar uma lesão crónica. Neste momento não é uma lesão aguda, mas eu acho que não é sensato estar a utilizar o Tomás Araújo em todas as partidas. Mas enfim, o departamento médico do Benfica é que é pago para ter essa decisão juntamente com o Bruno Lage. Se eu acho que é benéfico, não. Se o Benfica acha por bem continuar a utilizar o lateral, porque não é a lateral, é o defesa central a lateral, e o jogador está contente com a situação, isso é um problema do Benfica e do jogador. Eu não acho que seja uma boa decisão, mas eu não sou quem para falar sobre essa mesma situação, apenas opinar, pois também não estou por dentro do caso clínico de Tomás Araújo. No entanto, espero que o mesmo recupere a 100%, pois eu acho que é um central com muito futuro pela frente. É assim, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional. Hoje não há assim um grande destaque. Fala-se aqui de várias coisas. Fala-se do Renato Sanches estar de férias em Cabo Verde. Se não é que já tinha estado de férias em Lisboa, em Madrid. Agora foi só apenas para mais um destino. E como é evidente, fala-se aqui do Benfica e do interesse do Benfica em continuar a contar com as prestações de Andrea Belotti. Se continuar assim nesta toada, e já o disse, se o negócio for relativamente barato para o Benfica, não vejo por que não manter um jogador que já está ambientado e que até parece ter uma boa relação com o grupo de trabalho. Bruno Lage estará contente, até porque na hierarquia do plantel acho que Belotti já passou Cabral, pelo menos tem sido utilizado mais vezes a titular do que o avançado brasileiro, e acho que o Benfica vai tentar colocar no mercado uma vez mais o avançado brasileiro para tentar ter assim algum retorno económico. Ora, e ainda antes de terminar, e por ser 30 de Abril, quero voltar a recordar que hoje é o último dia para expressares interesse em marcar presença na segunda temporada do Lanterna Vermelha, que recorda é a nossa rubrica de quiz aqui no canal, por isso procura este vídeo com esta miniatura, vê o vídeo, ouve as instruções, preenche então as mesmas para poderes participar de forma certa na segunda temporada do Lanterna Vermelha, que promete também muita emoção e grandes prémios no final. E esta noite, a partir das 9h30, estaremos em direto no Zona DRS, o nosso podcast de Fórmula 1, onde uma vez mais estarei eu, o Rodrigo e o Pedro a analisar toda a atualidade da Fórmula 1, falaremos de quanto é que custa organizar um grande prémio e também a antevisão do Grande Prémio de Miami, no próximo fim de semana, que promete assim muita emoção. E como é evidente, desta luta acérrima que existe principalmente no Mundial de Pilotos. Por isso já sabes, a partir das 9h30, vem acelerar connosco no Zona DRS. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!